Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje, deixa eu colocar aqui a nossa temática, fixar. Olá, Alderico. Olá, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo e a todos que vão Obrigado. aparecer hoje aqui em nossa live. É, Obrigado. nossa abordagem no Francinete Convida principal é abrir esse espaço para não se trata de trocar a fala é, ou qualquer outra rotulação que venham a dar. É simplesmente o desejo de promover diálogo, de Sim, promover uma comunicação necessária dentro de um espaço que é democrático, que a gente julga, né, democrático, são as redes sociais, e também sim. é necessário para o contexto que a gente está vivendo, de tanta intolerância, né? Uhum. E sabemos nós que a intolerância não é algo recente, porém ela está muito exacerbada por conta do Sim, discurso de ódio e da falta de compreensão dos aspectos básicos da convivência humana. Essa é a minha interpretação, que não pretende ser é, é, explicativa do todo, até porque ninguém consegue explicar o todo. Cada um vem e dá a sua perspectiva. Então, Alderico II, o diálogo sobre a construção de uma identidade marginal foi um tema que você sugeriu e logicamente que em determinado momento eu me calo e depois que te apresento inicialmente e você tem todo o espaço para falar e eu vou aprender com você, né? Então, você que é filho de Alderico Santos e Maria Silva, eu gosto dos convidados terem a oportunidade de dizerem, Alderico vem dessas duas pessoas que eu acabei de citar o nome. Quais foram os impactos, a tua percepção de indivíduo em relação a essas duas figuras, a mãe e o pai, e o que você atribui a eles dois para ser a pessoa que você é hoje? Como é que você faz esse link? Professora, obrigado pelo convite. Você consegue me ouvir direitinho? O áudio está Com bom? certeza, com certeza. Certo. Então, falar dessas duas pessoas é um impacto muito profundo para quem é filho deles dois, né? E porque os dois me marcaram e me marcam demais, tanto pelos aspectos positivos de pai, mãe, filho, quanto pelos aspectos de filho que nega algumas posturas paternas e maternas. Né? Então, assim, é, pelo bem ou pelo mal, os dois me ajudaram a construir isso que eu estou chamando de identidade marginal. Né? Que daqui a pouco eu vou explicar por que eu escolhi esse termo. Mas os dois foram muito irreverentes na sua vida, né? E eles transferiram essa irreverência para nós filhos. A gente não aceita muito do que é dado, do que é pronto. Né? A gente é muito questionador, eu me sinto muito questionador de algumas coisas. Né? Então, tanto a minha mãe como meu pai me ajudaram a ser irreverentes nesse sentido, até inclusive é um pouco uma faca de dois gumes, porque eles acabaram criando um monstro, digamos assim, porque é engraçado que às vezes eles não aceitam isso, né? A minha própria irreverência. Mas é também por uma questão de muito cuidado, né? De cuidado, de proteção mesmo materno e paterno.
Outro aspecto que eu destaco dos dois é a intelectualidade, no sentido de gostar muito de ler, escrever, estudar, né? O que eles puderam passar para mim, nessa questão da cultura intelectual, da cultura mesmo de vida, o prazer pela cultura popular. Eu amo São João, sou apaixonado pelo carnaval também, daqui, da minha terra, e também aprendi isso com eles, a respeitar a minha terra, a respeitar a minha origem, né? Então, isso eu tenho muito deles dois, a não negar da onde eu vim. E sempre quando eu tentei alçar, né, esse voo da soberba ou da arrogância, eu me lembrava que eles estavam ali para me estabilizar, nesse sentido de, olha, lembra de onde você veio. Então, isso muito aprendi tanto com a minha mãe, com meu pai. Até fico gaguejando porque realmente é impactante falar deles dois. Eu passaria aqui dias falando contigo sobre eles dois. Tem muita coisa para dizer para eles dois. A gente parte dessa questão da ancestralidade, dessa noção de pertencimento, porque eu acho fundante, né, para a gente se compreender enquanto gente, a gente tem que realmente voltar e dar uma olhada nessas bases que foram deixadas. Como você bem destacou, eles não têm a obrigação de acertar sempre, né? E eles também estão vivendo uma vida de busca de respostas, que também são deles, que os filhos, de certa forma, não vão estar ali presentes o tempo todo. Desde do começo eles estavam com a gente, mas nós não vamos estar com eles. Então, perfeito, Alderico. A tua formação em Ciências Sociais, no bacharelado e licenciatura, foi na UEMA. E aí esses primeiros passos desse movimento que você colocou para mim, que esses primeiros passos do estudo da identidade e do gênero, quando você foi bolsista de iniciação científica. Então, eu acredito que aqui, principalmente também que você teve um louvor, né, uma menção honrosa por esse trabalho, que você desenvolveu essa pesquisa, é uma construção de um pesquisador e de alguém que decide, olha, esse vai ser meu discurso, essa vai ser minha fala, e essa vai ser a minha motivação de existir. Isso é muito importante quando a gente busca uma resposta. Por que a gente está aqui? E encontrar essa resposta na universidade é perfeito. Depois você se torna sociólogo e também professor. Deve ser também uma influência dos pais, né, que são professores. Especialista em gênero e diversidade na escola, e isso lá na outra universidade, no caso agora federal. Depois você retorna para a UEMA e está fazendo agora um mestrado em educação. E, como objeto de estudo, de pesquisa, você está falando sobre homossexualidade, homofobia, em livros paradidáticos de sexualidade e educação sexual. E, paralelamente, desenvolve estudos de relações de gênero, sexualidade, identidade, com interseção em aspectos de cultura, raça, etnia e classe social. Aí eu tenho que dizer, ufa, meu Deus do céu. Porque fala um pouquinho disso daí antes da gente avançar aqui na tua bio. Olha, é extenso, né? Eu tenho apenas 32 anos de vida, mas eu também começo muito cedo essa minha jornada acadêmica, né? Não por pressão, mas sobretudo porque eu estava até estava dentro do próprio tempo de entrar na faculdade, mas comecei tudo muito, muito com gosto mesmo, né? Tanto eu, meu pai, como a minha mãe, a gente tem um histórico de primeiras turmas. Porque eu sou da primeira de Ciências Sociais da UEMA, minha mãe é da primeira de Letras e meu pai é da primeira de Ciências Sociais da UFMA. E a gente tem esse histórico, né, de ser o pioneiro e tudo mais. E
logo na minha entrada na universidade, eu já peguei no segundo período a iniciação científica. Eu era o jovem pesquisador ainda, né? Mas eu já descontava aí as minhas pinceladas na pesquisa. Então, assim, fiquei por 2 anos como pesquisador na bolsa do CNPq, BIC, o EMA, que era fomentada pelo CNPq, e conheci a categoria gênero nesse meu desenrolar, que foi a questão do movimento do Sem Terra. Lá nessa pesquisa com o movimento do Sem Terra, eu conheci um movimento paralelo, que é o movimento das Margaridas, que é um movimento de mulheres, né, do campo, mulheres do campo, e que lá tem mulheres lésbicas, né, que levantam a bandeira LGBT, no caso lésbica, e que me ajudaram a entender essa categoria gênero, né, já trazendo para um aspecto da orientação sexual. Né? A priori, foi uma questão muito do movimento feminista, mas depois eu fui percebendo que essa categoria ela transversalizava também em outros aspectos da sexualidade, né? E aí eu levei esses meus primeiros estudos dentro da universidade. A minha monografia não foi sobre isso, né? Eu acabei construindo uma outra monografia que falava sobre identidade cultural. Na época eu trabalhava como monitor e coordenador de turno do Museu Casa de Nhozinho e aproveitei ali para fazer 2 coisas ao mesmo tempo: construir minha monografia e trabalhar. E daí eu fiz um estudo de caso, né? Uma análise antropológica do museu, como um elemento construtor de nossa identidade cultural maranhense. Só que aí na especialização veio essa turma, né, de gênero e diversidade da escola, e eu fui seduzido, né? Eu já estava apaixonado pelas discussões de gênero e diversidade, e a UFMA abriu o caminho, né? Deu a deixa para que eu pudesse aprofundar mais esses estudos. E foi o que eu fiz. Né? Também foi só essa turma. Logo depois, o cenário político nacional começou a alterar e a gente não teve segunda, terceira, quarta turma, não teve mais. Foi só a gente e, por sorte, formou acho que 30 pessoas, 30 professores e professoras para discussões de gênero. E agora, em 2019, no início de 2019, eu comecei um mestrado aqui na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão, sobre educação, e onde eu trago esse discurso documental sobre homossexualidade. Né? O que os livros paradidáticos de educação sexual e sexualidade das escolas públicas daqui trazem a respeito dessa questão, né, da homossexualidade. Eu fiz um recorte bem mais aproximado à minha identidade. Certo. E, de certa forma, isso tudo é muito desafiador por conta da censura, né? Que tem em torno da discussão aberta dessa temática. Recentemente, a gente está aí perdido em discursos ou até insultos, podemos dizer, em relação à decisão de colocar o TAMI, né? Na propaganda do Dia dos Pais. Então, eu até cheguei a escrever um texto bem pequeno sobre isso, mas, de certa forma, eu me sinto incomodada com essa discussão polarizada, mas, ao mesmo tempo, ela é necessária, porque se não se discute, se não se provoca, esse assunto nunca vai ser, não é naturalizado, até porque naturalizar também é outro perigo, no meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo. Né? Porque quando a gente naturaliza, a gente verifica um assunto e banaliza, e não compreende as bases dele. Aí esse teu ativismo, ele traz à tona essas questões, e você usa também
diferentes meios para que essa discussão seja mais universalizada, digamos assim. Aí tem o projeto Curta Diversidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do teu ativismo e destacasse quais são os resultados que vocês já coletaram, já que são 14 anos de militância, já podemos falar em resultados? Sim. Tão logo eu passo na universidade, eu já me deparo com os movimentos sociais de educação, né? Os movimentos sindicais, eu já vivia isso na família, porque os meus pais também são ativistas da educação, né? Eles já estiveram na linha de frente na década de 80 e até mesmo anterior a isso, nessa questão da meia passagem, da questão dos impostos frente às mensalidades das escolas privadas, enfim. Essa questão de ativismo na minha vida é desde quando me entendo por gente. Mas na universidade é que isso vai se concretizar. E eu descubro o movimento LGBT daqui do Maranhão pelo grupo Gaivota, na época, e foram com os meninos do Gaivota que eu aprendi muita coisa sobre o cenário LGBT, tanto nacional como local, né? Participamos e construímos muitos documentos juntos, e a partir daí eu comecei a atuar mesmo, né? Aí, em 2013 para 2014, já na especialização, é que eu fundei o projeto Curta Diversidade, né? Foi mais um grupo, mais um projeto para pensar essa questão da diversidade aqui no Maranhão, né? E, a princípio, utilizando o cinema, a discussão audiovisual para fazer o debate sobre educação sexual e sexualidade. Então, a gente ficou em cartaz fixo durante mais ou menos 3 ou 4 anos, lá no Cine Praia Grande, com sessões gratuitas mensais. A gente teve um público aí de mais de 10 mil pessoas ao longo dessas temporadas. É muita gente, que a gente até multiplica, porque são pessoas que a gente viu, que estavam lá, mas que com certeza levaram as discussões para dentro de casa, para a escola, enfim, para outros lugares. E é esse o nosso objetivo, né? Multiplicadores de célula. E hoje a gente tem esse projeto mais no âmbito virtual, até por conta da pandemia, né? A gente está fazendo vídeos aqui no Instagram, divulgando cards informativos sobre sexualidade, sobre educação sexual, sobre diversidade, sobre identidade de gênero, apresentando alguns conceitos, e sempre lembrando que esses conceitos não são fixos, né? Esses conceitos eles são passíveis de reflexões, então a gente só vai alimentando, né, o debate. E o resultado é esse. O resultado são quase 6 anos de projeto que está aí para todo mundo. Não é um projeto do Alderico II, né? É um projeto coletivo, é um projeto nosso. Tem muita gente envolvida, professores, pesquisadores, bibliotecários, jornalistas, enfim. Tem um pessoal de fora também, de Minas Gerais. Tem 2 professores de Minas Gerais que estão com a gente, tem uma atriz transexual do Mato Grosso do Sul também junto no projeto. Enfim, o curta começou pequeno e hoje ele está aí nacionalmente, com parcerias também nacionais, como Frente Favela Brasil, enfim. Já teve a premiação, né, também. A medalha Maria Aragão, do Governo do Estado do Maranhão, e em 2018 o Prêmio Gaivota dos Direitos Humanos. Então, nesse primeiro momento que a gente te apresentou para demonstrar que por meio da tua experiência
de estudo e também profissional, existe uma inter-relação muito grande, né? Quer dizer, é quando você se coloca enquanto profissional, você se faz enquanto ativista, e isso é uma retroalimentação e que a gente não sabe mais onde é que um começa e o outro termina. E é muito legal, porque aí vira um projeto de vida. Então, depois Sim. que você tem essa bolsa da UEMA e iniciou esse processo de reflexão, o que a gente pode agora encaminhar para a nossa temática propriamente dita em relação ao diálogo sobre a construção de uma identidade? Como é que a gente pode, no caso, desconstruir ou construir? Qual é o termo que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai ter que tirar da A gente vai trabalhar os marginalidade, colocar no dois. centro. A gente vai trabalhar os dois. Esse é o grande desafio de ser um pesquisador e também sujeito daquilo que se pesquisa, né? Sem confundir ou sem misturar as coisas, né? Com todo o rigor científico, a gente constrói essa pesquisa, né? É claro que eu tenho esse cuidado nesse meu processo de escrita. É doloroso perceber, por exemplo, dados, quando a gente vai ler os livros e que a gente pega esses dados, essas falas, esses discursos homofóbicos, sobretudo, isso machuca a gente enquanto sujeito homossexual. E a gente não pode negar isso, né? Então a gente se sente ferido, a gente se sente entristecido, porém a gente respira um pouco, toma uma água, volta e vem escrever, porque a escrita da gente vai ajudar a construir um novo processo de libertação, uma nova forma de enxergar o mundo, né? Principalmente porque o meu mestrado é profissional. E a gente tem a obrigação, digamos assim, a gente tem que apresentar um produto final. E esse produto ele vai ajudar no debate das escolas, né, sobre educação sexual, sobre sexualidade. Né? Então, isso faz parte também do nosso processo de construção identitária, porque eu estou me construindo e me desconstruindo como pesquisador, como professor, como sujeito homossexual também. Porque quando a gente... E aí é que eu vou entrar agora na temática, né? São duas palavras que eu escolhi e que causam um impacto nessa minha fala agora, né? Que é identidade e marginalidade. Então, o que seria identidade? Eu parto dos estudos culturais e dos estudos pós-críticos, que me fizeram refletir muita coisa sobre a minha própria condição. E lá eu encaro, eu vejo a teoria queer. Inclusive o professor Jurandir está aqui na live, eu acabei de vê-lo, me ajudou muito, né, nesse debate. O professor Jurandir me apresentou, na época que ele estava fazendo ainda mestrado, a teoria queer. E ele é do teatro. Né? E a princípio, eu imaginava que a teoria queer estivesse ligada muito à ideia de performance, né? A performance teatral. E aí eu fui investigar mais. E a Judith Butler me fez pensar que essa identidade, a nossa identidade, seja qual for, ela não é fixa. Né? Ela é fluida. E ela se constrói ao mesmo tempo que ela é desconstruída por uma nova construção. Por isso que no texto inicial, quando a gente estava ainda conversando nos bastidores, eu e você, eu te disse que lá, essa questão de que as pessoas não mudam, é um equívoco muito grande, porque as pessoas mudam. Né? As pessoas, elas se transformam o tempo todo, e são transformadas. E é aí que eu trago esse conceito de identidade, uma identidade que ela é influenciada pela cultura, pela religião, pela família, pelas preferências, né, pelas crenças,
pelas não crenças, pelas não preferências, pelo dito e pelo não dito. Então, essa identidade, ela não é fixa. Então, esse é meu conceito de identidade. Quando eu falo de marginalidade, eu falo de um conceito sociológico que está relacionado à ideia de exclusão. Ou seja, é uma identidade marginal, a identidade excluída, uma identidade que não é fixa e que o tempo todo é excluída, é desconsiderada. E aí a gente pode citar vários autores que falam sobre marginalidade em outras terminologias. Por exemplo, Norbert Elias fala dos outsiders, né? Os estabelecidos e os outsiders. Então, quem são os outsiders? São aqueles que estão fora. O Karl Marx vai falar entre as classes sociais dos proletariados. São os marginais, né? E o Boaventura de Souza Santos, ele fala sobre o oprimido. Também são os marginais. Então, quando eu falo da marginalidade, eu não falo do marginal que é estereotipado pela mídia como aquele que é violento, como aquele que só está na periferia, como aquele que é negro. Entendeu? Quando eu falo de uma identidade marginal, eu estou falando que nós, professores, somos marginais. Porque nós estamos fora do processo de produção. Quando eu falo de marginal, eu estou falando que vocês, mulheres, são marginais. Porque vocês são violentadas, são abusadas, são psicologicamente torturadas, assassinadas, né? Porque nós, negros, somos mortos todos os dias. Porque nós, LGBTs, a cada 26 horas, somos assassinados. Porque as pessoas transexuais... O Denico está travando um pouquinho. Oi. Você está conseguindo me ouvir? Oi? Voltou? Ó, travou um pouquinho na parte mais importante que você estava falando. Vamos esperar quando você estava falando sobre as mulheres, que também você classifica como que estão na condição de marginalizadas. Certo. Então, agora melhorou? Melhorou agora? Tá dando para eu te ouvir agora. Antes não estava. Certo. Acho que é por causa do sinal da internet. Acho que voltou agora. Você consegue me ver e me ouvir? Então, a tua imagem está um pouquinho borrada para mim, mas eu consigo te ouvir. Deixa eu ver. Dá para você continuar falando. Dá para você continuar falando que a gente te escuta. Pois a identidade marginal que eu estou classificando aí, no caso, são esses sujeitos que não fazem parte do processo de produção, né? Que são negados pelo próprio Estado, que são negados por uma classe majoritariamente branca. A internet do Alderico tá travando. Quando ele voltar, Voltou? E agora voltou. Agora você que está parecendo embaçada para mim. Mas aí pode falar que o importante é você. Vai. Tá ótimo. Então, quando eu estou falando, deu para pegar agora o conceito? Vocês conseguiram entender? Quem está por aqui conseguiu ouvir? No momento que você estava explicando, travou. Se você puder repetir esse conceito, é importante. Desde identidade, vocês conseguiram Não, ouvir? Identidade deu para ouvir. É marginalidade. Marginalidade, o entendimento de marginalidade é um entendimento sociológico sobre esse processo de exclusão, certo?
Então, quando eu estou falando de marginalidade aqui, eu estou falando de um processo de exclusão. E aí eu citei alguns autores que falam em outras terminologias sobre esse processo de exclusão. E aí eu falei de Norbert Elias, por exemplo, que fala dos outsiders, o Karl Marx, que fala dos proletariados, né? O Boaventura de Souza Santos também fala sobre o oprimido, assim como Paulo Freire fala do oprimido. Então, todos esses intelectuais, né, da sociologia, eles trazem essa discussão, né, para a gente poder entender o que eu estou chamando de marginal. E aí eu falei que nós, por exemplo, nós professores somos sujeitos marginais, somos pessoas marginalizadas. As mulheres são pessoas que estão fora, que estão, quer dizer, dentro desse processo de marginalização. As pessoas LGBTs, né, LGBTQIA+, que se fala agora, né? Então, todas essas pessoas, elas também são carregadas de estereótipos e estigmas que vão excluí-las, né, desse processo de pertencimento, inclusive, identitário da sociedade. E a gente está falando aqui de uma sociedade não só brasileira, mas de uma sociedade global, né? Então, a gente percebe que esse processo de marginalidade não se dá somente aqui no Brasil. A gente percebe que esse processo de marginalidade, de exclusão, se dá a nível de mundo. Estados Unidos, Índia, China, mesmo os países que são tidos como países que acolhem a diversidade, a pluralidade, são países que também reproduzem aí um processo de marginalidade. Mas quando a gente fala de Brasil, infelizmente, a gente fala de um processo de marginalidade que mata, e mata muito mais do que o pessoal do Iraque, por exemplo. A gente está falando aí de um processo de marginalidade extremamente violento. E aí eu falei, por exemplo, que a cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. E isso não é uma fala minha, é uma fala do relatório do GGB da Bahia, é o Grupo Gay da Bahia, que publicou esse relatório esse ano. Está disponível na internet para quem quiser acessá-lo. Assim como a ANTRA, a Agência Nacional de Travestis e Transsexuais, disse que no período de pandemia, a violência contra as pessoas transexuais aumentou em 13%. E aí, trazendo para um recorte interseccional, 75% das pessoas que foram assassinadas até o ano de 2019 são pretas. E isso daí é o Atlas da Violência 2019 que fala, né? Então, são pesquisas de caráter científico que trazem dados, e a gente sabe que esses dados estão longe de estabelecer, de fato, a realidade, né? Mas apresentam já de forma assustadora um cenário, né, de violência, de extrema violência contra essas pessoas, que são pessoas marginais, são pessoas marginalizadas. Certo. O João está perguntando o que esses dados revelam em relação à motivação desse alto índice. Eu acredito que é o questionamento. A motivação, no caso no relatório do GGB e da ANTRA, a motivação é preconceito mesmo, pura discriminação pela identidade de gênero e orientação sexual dessas pessoas. O motivo de assassinato é o ódio, né? É um ensejo violento por essa pessoa assumir, às vezes, inclusive, a sua própria sexualidade, e desperta, causa um certo incômodo, né, nas outras pessoas que se sentem ainda reprimidas, enfim.
A gente pode citar aqui várias coisas. Mas o principal motivo dos dois relatórios, tanto da ANTRA como do GGB, dizem que o principal motivo é o ódio. No caso da população preta, a gente sabe como é que a polícia ela interage nas suas abordagens. E aí são N falas que a gente pode aí verificar nas redes sociais, inclusive nos próprios jornais. As próprias pessoas pretas estão dizendo, falando sobre isso. E não é uma falácia qualquer, existem estudos científicos, como, por exemplo, da Djamila Ribeiro, né, que apontam essa abordagem policial nas periferias. Como é que eles entram nas periferias e abordam esses sujeitos marginais, digamos assim, né? Que a gente está falando aqui utilizando essa palavra marginal. Então, esses sujeitos marginais. E aí a gente traz um exemplo muito recente, que é o da Península, né? Por que a Península causou tanto incômodo entre tantas festas que estavam acontecendo aí, de maneira particular, com várias aglomerações, e todo mundo estava ciente? Mas só porque na Península causou incômodo? Por que as pessoas ficaram preocupadas, entre aspas, quando se trata de uma aglomeração na Península? E a gente Travou para você? O vídeo, o Alderico, eu não estou conseguindo mais ouvi-lo e está travado. Vamos aguardando aqui para restabelecer a conexão. Opa, vou mandar para o Alderico o convite novamente. Olha, a conexão do Alderico caiu, mas ele deve estar voltando. Logo que ele volte, eu mando o convite para ele novamente. Pronto, voltou. Pronto. Voltou, Alderico. Voltou. Às vezes, nesse horário, tem muita gente fazendo live e aí tem essa sobrecarga. Foi pausado pelo Instagram, eu acredito. Sim, mas aí você estava falando do alvoroço que causou lá na Península. Exatamente. O pagode. Exatamente. A Península só causou incômodo porque estávamos falando aí de um local... É um território extremamente elitizado. Então, por isso a gente viu que quando as pessoas pretas passaram, né, saíram de seu território, não fecha não, mãe, por causa do sinal. Tudo bem. Quando as pessoas pretas saíram de seu território para a Península, né, seja do Quatraque, São Cristóvão, Liberdade, enfim, e foram para lá, isso causou incômodo. Esse aspecto que eu estou falando dessa marginalidade constante que nós estamos passando. Exato. Então, o relatório do Atlas da Violência, quando diz 75% dos... Não é porque a maioria da população brasileira é negra, então vamos naturalizar esses 75%, como você mesmo falou. A gente não deve naturalizar, a gente tem que se sentir incomodado o tempo todo, mas por que 75% das pessoas pretas no Brasil são assassinadas? Né? É porque a população majoritariamente é preta ou porque
a gente está fazendo uma abordagem violenta com essas pessoas pretas, porque ninguém aborda aglomeração quando é um filhinho de papai branco, né? Ninguém aborda aglomeração quando tem uma presença de uma determinada pessoa branca da elite maranhense nessa aglomeração. Ninguém faz boicote, ninguém comenta que aquele evento foi errado. Não, muito pelo contrário, as pessoas postam nos seus feeds, postam nos stories, e as outras curtem, comentam, dizem, legal, bacana, né? Presença VIP daquela bonitona, branca, né? Filha de barão. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe que há uma discrepância. Quando é uma presença VIP de pessoa branca numa aglomeração, ninguém fala nada. Mas quando é um farofão de preto lá na península, as pessoas reclamam de uma aglomeração. Isso não faz sentido algum. Então, porque se for para reclamar do Covid, da aglomeração, a gente tem que falar do branco e do preto. Tem que estar generalizado. Mas não tem que escolher quem é que tem que não aglomerar. Então, é uma perspectiva mesmo idiotizante que nós estamos vivendo, e que isso não é novidade no nosso país, mas que agora, com as redes sociais, está meio escancarado, e as pessoas ficam ainda querendo usar panos quentes para explicar problemas que são estruturais, né? No momento que eu aceito vivo, eu trago para dentro da discussão, logicamente que eu incomodo, e qualquer que seja a temática. Quando a gente fala de corrupção, o corrupto é o outro, não é aquele cidadão tido como do bem, que é o corrupto, perdoando pequenos deslizes, dependendo do crachá que a pessoa estiver usando, esses deslizes são perdoados, né? E aí a gente está aqui com essa discussão na live com o Alderico, exatamente para contribuir. Voltamos. Hoje a Depois dos internet comerciais. está... foram os comerciais, a internet está brincando com a gente. Alderico, vamos agora ir fazendo as considerações já para amarrar. Eu gostaria sempre assim do convidado deixar para a gente uma pista, né? Vamos lá, eu quero olhar com os teus olhos, eu quero sentir o que tu sentes dentro da perspectiva da tua explicação. Como é que a gente faz para ter mais empatia, para ter mais uma proatividade, digamos assim, para trazer esse problema para o meio da roda e fazer com que as pessoas entendam que existem individualidades e existem coletividades. Então, no momento que eu sou um indivíduo e eu transito, vai ter um momento que eu vou deixar de ser eu e vou ter que ser nós. Né? Como é que a gente faz para, quando a gente se torna o nós, essas questões aí do diálogo para ser um diálogo construtivo e que crie uma identidade e que não haja essa marginalidade? Eu sei que é uma pergunta meio complexa, não dá para responder assim rapidão, mas alguns tópicos que sejam basilares para a gente pelo menos refletir e tomar uma atitude diferenciada. É uma pergunta meio receita de bolo, né? O que é meio difícil de responder. Com Mas a certeza. gente tem encaminhamentos e possibilidades de responder isso. Então, a primeira possibilidade é escuta. Eu ouvi o que o sujeito marginal tem a me dizer.
Se eu digo, por exemplo, para ti que essa tua atitude ela é racista, para, internaliza, né, reflete, conversa contigo mesmo, para depois tu responder. Não queira dizer, ah, não, é meu jeito, ah, não, é isso aqui, porque isso vai causar um conflito. Né? Isso já vai ser tem pessoas que se engalfinham. É difícil a gente dizer assim, não, eu vou aceitar numa boa, eu vou só educar, eu vou só ensinar, eu vou aqui respirar fundo e vou deixar. Não, a gente sabe que não é. A gente tem sangue na veia e quando dói na nossa pele, a gente às vezes quer revidar. Mas é necessário que a pessoa que esteja ouvindo, que ela é racista, que ela é homofóbica, que ela é gordofóbica, enfim, ela precisa entender o que é isso, por que ela está sendo chamada assim, né? Refletir sobre isso. A primeira dica, digamos assim, que eu dou para o bolo ficar bom é escutar. Né? A segunda coisa é estudar, procurar entender e pesquisar. Esse processo de pesquisa ela não deve ser somente científica, acadêmica. Né? Eu posso, enquanto estudante de ensino médio, buscar jornais sérios, buscar revistas para ler sobre aquele determinado assunto. Eu posso buscar livros paradidáticos, eu posso buscar na literatura. Voltamos dos comerciais. Já vendemos o nosso peixe, agora podemos retomar. Diga. Então, primeiro escuta, segundo o estudo, né, para além do estudo científico, acadêmico, e terceiro é a afetividade, o acolhimento. Né? Isso faz todo sentido na vida de uma pessoa marginal, com a identidade marginal. E aí, quando eu falo de afetividade, de acolhimento, eu preciso também falar de privilégio. Por exemplo, eu sou homem, você é mulher. Eu preciso entender o meu privilégio enquanto homem na sociedade. Eu sou preto, você é branco. Né? Então, você branco, você tem que entender que o nosso, né, local enquanto preto, ele ainda não é privilegiado. Né? Você branco é privilegiado. O indígena é marginalizado. Eu não estou querendo criar uma hierarquia, tá? Mas é pensar o meu privilégio. É tentar pensar, porque é difícil a gente pensar dentro de uma estrutura heteronormativa, de uma estrutura que o tempo todo está dizendo para a gente o que a gente é, o que a gente deve ser, como é que a gente deve se comportar. Transcender isso, transgredir isso, ser irreverente a isso, é um processo muito doloroso. Por isso que eu te falei no começo que a gente aqui vai desconstruir para construir. E é essa pegada. Construir e desconstruir o tempo todo. Não é fácil. Não é um processo nem fácil para mim que estou te dizendo isso. Né? E é um processo contínuo e constante. Porém, são possibilidades, né, que a gente deixa aqui. E aí sigam o Curta Diversidade, tem dica de filme, tem dica de livro. O filme também é bem legal, quando a gente vê um filme, assiste, eu costumo assistir filme com a minha mãe, e a gente sempre está debatendo, né, com o filme, ele causa de maneira muito lúdica, ele causa essas reflexões, essa possibilidade de refletir. Às vezes é uma realidade que a gente não totalmente desconhece e está ali acessível, né? E hoje tem plataformas de streams que
É só a gente curtir e sentar um pouco e conversar. Esse processo de família é muito bom para a gente poder entender essa diversidade, como é que ela se constrói. Ok, então o primeiro ponto é escuta, o segundo é educação, e o terceiro, que na hora É a que afetividade, travou a afetividade, então fechando o ciclo, acolhimento. acolhimento. Então, dentro dessa perspectiva, o que você coloca, que não é, como você chamou de receita do bolo, é uma perspectiva de fazer o bolo e ter um resultado satisfatório para uma sociedade que convive e que dialoga mais. E diálogo é isso, diálogo só pode ser troca, porque se não for troca, é monólogo, né? Não se sai do lugar que se iniciou a fala. E aí, Elderico, eu quero te agradecer. Você Eu foi que indicado agradeço. pela sua mãe, a Maria Silva. Ela E está aqui até estaria, agora. ela vai estar conosco em breve, né? A sua avó, né, está internada e ela está cuidando dela. E, e ela indicou o seu nome. Então, quando ela indicou, ela disse: olha, você vai gostar, ele é fantástico, teceu vários elogios. Eu também já recebi aqui o seu irmão, o Adroaldo, uma pessoa fantástica. E terei o prazer imenso de conversar com a sua mãe, com o seu pai, uma família que acolheu também o Francinete Convida. E eu quero agradecer, porque assim como existem desconfianças, o que ela está propondo? A gente também, para confiar, a gente precisa conhecer. Então, esse espaço aqui, eu quero que ele fique configurado como um espaço de diálogo, né? Onde eu reservo um pouquinho do meu tempo para preparar, para divulgar uma outra pessoa que eu estou te conhecendo e falando contigo ao vivo, né? Agora. Então, essa questão de acolher o outro, para mim, eu coloco como um fator importantíssimo para que a gente derrube algumas barreiras. E tem essas que a gente está aqui tentando derrubar, né? A tua luta, o teu ativismo. Porém, eu acredito que o próprio ser humano, independente de que categoria ele venha a se enquadrar ou ser enquadrado, nós temos uma dificuldade muito grande de dialogar, né? Nós vivemos em conflitos. Dentro de casa tem conflito, na rua, os vizinhos têm conflito. Então, é uma sociedade meio que quer resolver as coisas na base da briga. E muitas vezes, Literalmente. Ou da porrada literalmente, mesmo. É. se eu te contar aqui um detalhe, pode ser banal, mas para mim não é. Um dia desse eu me ofereci para fazer compartilhar a propaganda de um curso de alguém, essa pessoa lá de São Paulo. Alguém falou para mim, aí eu disse, me dá o número dela, porque aí eu também divulgo no meu Instagram. Quando eu entrei em contato com ela, ela disse, mas por que você quer divulgar o meu curso aí no teu Instagram? Eu disse, para te ajudar. O curso é online, né? Então vai ser remoto. Ela disse, mas ela queria entender por que eu estava querendo ajudá-la. Aí eu disse, porque eu gosto de ajudar. Aí ela disse, puxa, mas é tão bacana isso. Eu disse, é tão fácil. Eu pego a tua peça publicitária, coloco no meu Instagram, falo do teu curso que vai ser fantástico, apesar de eu não ter feito, mas você está se propondo a fazer um trabalho educativo, ajudar professores a contar histórias melhores, a serem mais criativos. Por que eu não vou ajudar nesse teu projeto? Então, eu fico assim um pouco assustada com a dificuldade que as pessoas têm de simplesmente serem, entendeu? De simplesmente acolherem, dar a mão, olha, eu vou te ajudar, caiu alguma coisa no chão aqui, toma, olha, o teu dinheiro caiu, olha aí, o teu dinheiro não é meu, é teu. São gestos tão pequenos, tão fantásticos, que precisam ressignificar a própria existência humana, que a gente não querendo aqui colocar rótulos de religião, e a gente respeita, mas uma irmandade, que nós moramos no mesmo planeta.
Nós habitamos no mesmo chão, respiramos o mesmo ar, temos várias coisas a serem compartilhadas e a gente, às vezes, fica brigando por território. Eu creio que a identidade, ótimo, nós temos que ter a nossa identidade, nós temos que nos afirmar. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz para você foi sobre os seus pais, quer dizer, sobre o seu ponto de conexão com a vida, né? Quem te trouxe para a vida, quem te fez chegar aqui. E aí tu, a partir dessa conexão, tu vais construir a tua própria história. Tu vais construir e vais pagar o preço por isso, pelas opções que tu fizeste, tanto de estudo quanto de trabalho. Então, essa noção, né, de pertencimento, eu pertenço a uma família, essa família vai me acolher, ou não vai me acolher. É importante que a gente também... É por isso que eu também coloco a questão do privilégio. Eu fui privilegiado. Eu sou um nordestino, filhos de pobre, preto, homossexual, mas ainda assim privilegiado. Né? Por que privilegiado? Porque eu tenho uma família equilibrada para me dar esse apoio de quando eu pego uma porrada da vida, eles estão lá para me acolher. Mas e quem pega e não tem para onde ir? Para onde vai? Como é que fica? Né? Então a gente precisa refletir sobre essa identidade marginal. Eu sou um marginal que tenho para onde ir. É a diferença de um marginal que não tem para onde correr, que não tem em quem apostar as suas fichas, né? Porque está sozinho no mundo. Né? E aí a gente precisa ver como é que a gente vai acolher esse sujeito que a gente está marginalizando. Né? Então é muito fácil dizer que ele é marginal. Nós também somos marginais. Mas a gente, na nossa arrogância, no nosso local de privilégio, não consegue perceber que aquele outro sujeito precisa ser acolhido ou acolhida. Né? Porque ele não tem para onde ir, nós temos. E aí é fácil a gente falar de marginalidade quando nós somos marginais que temos uma base. E aí a gente diz que o outro é marginal. Então, na verdade, todos somos marginais, todos que somos excluídos desse sistema, né? Mas há marginais e há marginais. E a gente precisa pensar sobre o outro, né? O outro marginal que não tem para onde ir. O que a gente está fazendo no nosso local de privilégio para ajudar esse outro marginal. Exatamente. Então, essa tua fala foi fantástica. Agora a internet ficou perfeita. Vamos começar tudo de novo. Olha aí, a internet resolveu ficar. Mas que bom que foi nos minutos do acréscimo, né? Foi mais do que o segundo tempo, foi do acréscimo. Então, eu vou te... Tá, desculpa, ele está entrando na tua fala. Eu pensava que você já tinha terminado. Alderico, a gente está quase terminando, tem 56 minutinhos. Repete aqueles aspectos, dá uma reforçada na ideia principal que a gente deixou aqui, por conta dessas falhas da internet. E aí já faz seus agradecimentos, diz como é que as pessoas podem te encontrar, quando é que a gente pode encontrar teus trabalhos para ler. E também eu te convido a fazer um vídeo, se você quiser, para registrar a tua passagem por aqui e fazer os aspectos principais da tua fala, e eu compartilho no meu Instagram para que as pessoas possam depois recuperar também essa tua mensagem. Certo, eu vou fazer assim, um resuminho. Mas aí a gente conversou aqui hoje, obrigado mais uma vez. A gente conversou sobre identidade marginal, entendendo que essa identidade marginal ela não é fixa, ela é construída e desconstruída o tempo todo. E a gente falou que o que entendemos por marginalidade especificamente é exclusão. Então é um processo que está fora de um sistema heteronormativo, branco, elitista, classista, né? Fundamentalista religioso, enfim. E tudo que está fora desse sistema é marginal, então nós somos pessoas marginais. E aí, por fim, eu apresentei 3 dicas aí, dicas de bolo, para que esse bolo seja compartilhado, né, de maneira coletiva, dialogando, estudando
e acolhendo, né? Então, são 3 dicas para que essa identidade marginal ela deixe de ser marginalizada e passe a se configurar como algo comum em nossa sociedade. Seja qual for a nossa identidade, a gente tem que ser respeitado